Rebeca Puig, eu sou editora do site Nebula, eu era editora do Colão Sem Decote, e esse é o 5º ano do CCXP, é o 5º ano das mesas sobre diversidade e representação, então é um ano mó bacana pra gente. E hoje é a mesa de narrativa e diversidade, a gente tem essas pessoas maravilhosas para conversar com a gente, então a gente vai fazer um bate-papo e depois vamos abrir para perguntas, como vocês quiserem ficar matutando algumas coisas. Eu vou pedir para o pessoal se apresentar. Olá, boa tarde, meu nome é Mário César, eu sou autor de quadrinhos, meus quadrinhos têm temática LGBT e... Bem, eu sou de Brasília, mas moro em São Paulo, e é isso. Eu tenho 2 trabalhos com temática LGBT, um se chama Ciranda na Solidão, que conta 5 histórias sobre como a gente lida com relacionamentos ao longo da vida, e o meu trabalho mais recente se chama Bendita Cura, que ele conta a história de um personagem que desde pequeno os pais dele submetem ele a vários tratamentos, tentando supostamente curar a homossexualidade dele. Fala dessa questão de cura gay, aborda a questão de homofobia, e é isso. Oi, eu sou Luísa Lemos, eu faço um quadrinho chamado Transitorizada, que fala sobre transgeneridade, só que ele fala de uma maneira mais leve, eu uso muito humor ácido, crítica social, política, e a gente está lançando esse ano o primeiro impresso dele, é um quadrinho que a gente publica pela internet há 2 anos, e são tirinhas semanais. Esse ano a gente fez um compilado para lançar o primeiro volume do Transitorizado. Eu sou a Caroline Kiangala, editora do Preta Nerd Burning Hell, que é um site sobre identidade preta e feminista, que vem a ser um olhar interseccional sobre cultura pop. Eu sou o Ricardo Tokumoto, também conhecido como Riote, e eu faço tirinhas, principalmente para a internet, né? O Rio Tiras, e faço isso mais ou menos uns 10 anos, e trabalho muito humor e cotidiano e crítica social, principalmente. Oi pessoal, boa tarde, eu sou o Marcelo de Salete, autor de alguns livros aí de quadrinhos, já faço quadrinhos tem pelo menos cerca de quase 20 anos, autor do Noite Luz, do Encruzilhada, Cumbi e Angola Janga também. Comecei publicando um pouco na Fronte e hoje em dia tenho publicado mais livros falando sobre história, cultura e arte a partir de uma perspectiva negra, né? É isso. Bom, uma das coisas que a gente sempre fala quando a gente discute diversidade e representação, né, é que diversidade sempre existiu, porque nós somos uma nação muito diversa, né? E culturalmente a gente sempre teve artistas que não foram todos caras brancos heterossexuais, cis. E pensando no trabalho de vocês, né, vocês como quadrinistas e a Vani como crítica, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês encaram a questão da diversidade e da representação dentro do trabalho de vocês. Como vocês fazem para trazer isso, ou questionar isso, ou se não é uma coisa que passa pela cabeça de vocês, etc. Bem, o primeiro trabalho que eu publiquei, que tinha essa temática, foi em 2013, e eu demorei para fazer. Eu já publicava quadrinho há bastante tempo, mas é porque eu precisava me resolver com as minhas questões antes de botar isso publicamente, né? Porque eu saí do armário, assim, publicamente, com a minha campanha do Catarse. Gente, sou gay, tô fazendo um quadrinho com essa temática, pai. E só depois que eu me senti mais seguro para falar dessas coisas é que eu realmente resolvi abordar. E quando eu comecei a levar para eventos como a Comic Con, eu era um dos poucos quadrinistas que fazia isso abertamente, publicamente. Assim, tinha a Laerte e tinha a Catita só, quando eu comecei. Aí agora eu vejo que tem um monte de artistas que eu acho isso maravilhoso, cara. Assim, me sinto mais em casa, sabe? E feliz de ver que tem mais gente fazendo isso. E até porque, né, com o momento que a gente está passando aí, cara, tem uma onda de reacionarismo lindo e assustador como está indo. É mais importante ainda fazer a arte que fala dessas coisas para que as pessoas compreendam melhor essas questões. Porque preconceito a gente combate com informação, educando as pessoas. E
conforme eu fui levando para mais e mais feiras, eu fui vendo mais e mais a necessidade disso. Eu tinha muito medo de publicar e não ter público, porque o público de quadrinhos é um público majoritariamente meninos, brancos, héteros e cisgêneros. Eu ficava, nossa, não vai ter público que eu vou fazer, cara. Mas quando eu publiquei, eu tive uma recepção muito boa. Assim, nossa, na verdade tinha galera ávida por isso, sabe? E aí me empolgou para fazer mais coisas. A gente tem que diferenciar, né, quando as pessoas são representadas e quando elas se auto-representam, né? E eu acho que isso é o que está acontecendo de muito importante agora, né? Assim, a gente sempre teve, você falou, né, diversidade sempre existiu, né? Só que antigamente você falava assim, não, travesti, o que é travesti? É quase uma lenda urbana, né? É um negócio que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu, porque meia-noite abre um buraco no chão, elas pulam de fora, né, vão lá para a rua se prostituir, quando é 4 horas da manhã, o buraco abre de novo, elas pulam todo para dentro do buraco e ninguém vê, né? Então, não, só que não, né? A gente está aí, as pessoas existem, elas estão aí, elas não são lendas urbanas, e eu acho que a grande diferença agora é que a gente está se colocando na posição de sermos os próprios produtores do material que a gente quer que esteja falando sobre a gente, né? Não que, né, alguém fazer um trabalho bacana sobre, né, uma reportagem, uma coisa assim falando sobre questão LGBT e tal, não seja uma coisa legal, mas assim, mas você vê as próprias pessoas falando delas mesmas, né, isso que eu acho muito importante, né, e a visão de cada uma dessas pessoas a respeito de si próprias, né, porque até mesmo dentro do meio LGBT, a gente tem muita, né, às vezes se suscitam algumas dúvidas em relação principalmente à questão de gênero e tal. Então, assim, você ter as próprias pessoas falando sobre si é a melhor maneira de levar, né, uma compreensão de quem essas pessoas são, né, de humanizar essas pessoas. Porque eu acho que o grande problema é você tirar a humanidade das pessoas, né, considerar que essas pessoas são objetos, coisas, etc. E quando você coloca a própria pessoa falando dela mesma, né, contando a história dela, ou contando coisas relacionadas à vida dela, as questões que ela passa, isso é muito importante. Bom, foi um aprendizado para mim, porque eu trabalho com tirinha de humor e o Brasil ele tem uma cultura muito grande, muito boa de humor, só que ao mesmo tempo tem uma grande porcentagem disso que é bem problemática, né? Que trabalhava por gerações e gerações trabalhando reforçar preconceitos, né? Um humor às vezes sem muitas preocupações, né? Sem muitos cuidados, e as minhas influências vieram muito desse humor geral, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eu comecei a produzir, e a Laerte é uma das minhas maiores influências, né? E acho que a Laerte como uma figura até além das próprias tirinhas, me ensinou muito também a olhar com mais atenção ao trabalho. E eu fui aprendendo a ter esse tipo de preocupação e ter esse cuidado com o meu humor para não reforçar esse preconceito, todos os preconceitos que existem, e tentar, ao mesmo tempo, tentar atingir, foi o que você comentou, a gente vive numa nação super miscigenada, né? E tentar conversar com todo mundo, e meu humor fala muito de cotidiano, fala muito essa brincadeira de criticar o humano como geral, né? Então, para mim não fazia muito sentido eu querer atacar ou seguir certos estereótipos, acho que não fazia sentido pro meu tipo de trabalho, então, ao mesmo tempo que eu falo que eu me preocupei, não foi um grande trabalho também me preocupar, porque já condizia com tudo que meu ponto de vista, minha visão, né? Então, ao mesmo tempo, entender que o humor ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Ao mesmo tempo que o pessoal fala que é só uma piada, mas ajuda a reforçar preconceitos, a gente pode muito bem também usar isso ao contrário, né? Quebrar preconceitos e colocar pontos, né, de discussão que são super importantes dentro dessa linguagem que eu acho que ela é uma linguagem leve, né? A tirinha de humor, e na internet funciona muito bem. Então é uma forma também de estar colocando pontos importantes e atingir pessoas que às vezes elas não vão estar dispostas a ler textos
gigantes ou coisa, mas servir como ponto de entrada para ela, às vezes, parar um pouquinho para refletir sobre as discussões todas. Então, eu acho que ter essa responsabilidade, né? Eu falo sempre assim, pô, todo mundo ama o Homem-Aranha, ele fala sempre dessa frase de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e isso serve para tudo, né? Não é só soltar T pela mão, é fazer um trabalho e pensar que o poder do seu trabalho, como ele atinge as pessoas, quanto maior alcance você tem, mais responsabilidade você tem de olhar e tomar cuidado com o seu trabalho, né? Então, eu acho que faz parte, né, do crescimento de um artista ter todo esse cuidado, essa preocupação. Eu acho que é super importante, né? Então, para mim, sempre foi isso. Quando eu era um pouco mais novo, era um quadrinho muito mainstream, não é? Do que é mais conhecido, que chegava na banca de jornal. Gostava muito, aprendi a ler a partir disso. Só que depois, um pouco mais na adolescência, eu comecei a reparar que boa parte daquilo que estava representado ali não lidava muito com problemas, tensões, não é? Que estavam próximas do meu cotidiano e que eu via dos meus amigos e familiares e outras pessoas. Isso acabou aparecendo muito forte para mim no caso de outras influências artísticas, então muito da música e também da literatura. E depois fui descobrir alguns outros autores, Laerte é um exemplo, mas também outros, que acabavam discutindo um pouco isso aqui no Brasil também. Isso foi importante para começar a pensar em criar personagens negros também como protagonistas, porque eu comecei a perceber que grande parte desses personagens negros, né, indígenas e vários outros grupos, mulheres também, às vezes apareciam como secundários, terciários, e muitas vezes apenas assumindo uma certa função enquanto personagem secundário. Então é aquele personagem secundário negro que vai ser um serviçal dentro de uma casa, não é? Ou da mulher que somente é vista pela característica de mãe. Então, quando eu comecei a fazer o meu trabalho, eu tentei um pouco trazer esses personagens, mostrá-los como protagonistas e tentando explorar a personalidade, a história deles com o máximo de complexidade possível. E mostrando então essas pessoas em diferentes posições, em diferentes momentos. Isso tem muito a ver com o que a Luísa fala também, que vários desses grupos, durante grande parte da nossa história, eles foram invisibilizados. São grupos que não têm narrativas, são apenas figurantes em outras narrativas. Então, como que a gente traz eles para uma outra posição dentro dessas histórias e como que a gente trata essas histórias com mais complexidade? Acho que é um desafio que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente que nasceu e cresceu ali nos anos 90, 2000, a gente passou muito tempo lidando e consumindo queerbait, e a gente não sabia qual era o nome, e consumindo uma série de coisas muito esquisitas. Eu acho que todo mundo aqui deve ter visto Buffy, e aí, assim, aquela coisa da Willow com a Tara não me convencia, mas eu não sabia o nome daquilo. Depois veio Dark Angel, a gente achava que a Jessica Alba era negra, sei lá. E pareceu que era uma experiência real, né? Tipo, nossa, pessoas negras na TV. E também a original Cindy, né? Que, tipo, nossa, uma mulher negra lésbica na TV, tipo, uau. Todas essas coisas, ao mesmo tempo que era uma experiência muito nova, assim, me fez pensar que havia uma leitura daquilo que era muito diferente das pessoas que estavam à minha volta, que não eram garotas negras, né, no caso. E aí isso tudo veio, assim, culminou no blog, que é, tipo assim, trazer para o concreto essa ideia de que o nosso olhar, o que diferencia, assim, é claro que o conteúdo, é muito importante isso que a gente está falando aqui sobre existir um conteúdo, existir essa narrativa, mas também é importante existir o olhar, né, tipo, um lugar de fala específico que está falando dessas experiências também, porque não é só porque, sei lá, às vezes a gente vai ter uma crítica, tipo, de Estrelas Além do Tempo e as pessoas vão falar simplesmente do cara que foi lá e tirou a placa, né? Só que o filme não é sobre isso, né? E a gente viu muitas críticas sobre isso. Então, como eu sou uma mulher negra e nerd e tal, é óbvio que quando eu vou assistir Estrelas Além do Tempo, a história que eu vou enfatizar, a história que eu vou querer criticar é outra, né? Diferente dessa pessoa que tem um lugar de fala diferente do meu, enfim. Então, esse rolê. Eu queria
conversar um pouco agora sobre como vocês acham que a gente vai continuar trabalhando essa questão da diversidade, o que vai ser preciso a gente começar a fazer ou continuar fazendo, fazer de maneira mais forte, agora que a gente está entrando nesse cenário político que é nem um pouco favorável a minorias, né? Deixando bem claro que são minorias que não é uma minoria não numérica, né? Porque as pessoas têm essa questão, não é a questão de que negros, mulheres, LGBTs, pessoas asiáticas, etc., não é que eles são minoria numérica, é uma minoria em questão de representação e do que é entregado, que com parte da sociedade eles são, aspas, permitidos participar, né? Eu queria saber como vocês acham assim, que a partir de agora o que a gente vai talvez precisar fazer mais, ou como realmente trazer a diversidade para dentro da narrativa das histórias, o impacto que isso pode ter e como fazer isso, né? Como fazer esse impacto ser maior ainda. Cara, acho que diante do cenário que já está acontecendo, né? Recentemente, um amigo meu foi espancado na rua. Estava se voltando de uma festa de noite na República, 5 caras abordaram ele, espancaram ele e tal. Uma daquelas travestis que foi assassinada aqui em São Paulo, na época da eleição, foi no prédio da minha amiga, então eu vi os vídeos. E é assustador quando as coisas começam a chegar cada vez mais próximas da gente, né? E diante disso, assim, cara, eu fico mais com medo, lógico, mas também com mais vontade de fazer mais coisas, porque eu vejo que é mais necessário fazer mais material, mais coisas, tentar alcançar um público ainda maior, porque as pessoas têm que se conscientizar dessas coisas que estão realmente acontecendo, não é fake news, não é alarmismo, não é vitimismo, não, são coisas que realmente acontecem, vidas de pessoas que estão correndo perigo, de verdade. E a arte é uma forma de escancarar isso, de cutucar a ferida, de educar as pessoas também. Mas é isso, cara. Eu estou mais empolgado de fazer mais coisas ainda, porque eu sei que eu estou num lugar assim, de determinados privilégios, sou filho de classe média, eu tenho acesso a determinadas coisas que eu vejo que outras pessoas não têm, então eu tento usar os meus poucos privilégios que eu tenho, mas eu tenho alguns, para tentar falar, que nem estou aqui, né, falando para várias pessoas dessas coisas que estão realmente acontecendo. Estou botando isso no meu trabalho, para que as pessoas que vêm vão tentar entender isso. E o alcance é muito maluco, assim, cara, porque às vezes, por exemplo, eu botei o meu Benditacura, eu botei na internet e eu estou publicando em inglês também. E um dia um cara mandou uma mensagem no Twitter, assim, tipo, cara, eu moro na Coreia, eu criei uma conta no Twitter para te agradecer pela história. E tipo, é a história da minha vida que eu tô lendo aqui, eu nunca tinha lido nada assim, não sei o que. Estou na academia malhando, depois acho que você chora, né? Então, mas é muito legal ver o alcance que a coisa tem, que realmente faz uma diferença para alguém você fazer isso, sabe? Eu mesmo, quando eu cresci, eu não via personagens gays bem representados na televisão, nos filmes, né? Eu sempre o gay que tinha era o gay que as pessoas estavam rindo. O gay cômico que ele era o alvo da piada. As pessoas não estavam rindo dele, ele era, né? Só tinha... Era uma tipo de chacota. Exatamente, só tinha esse exemplo, assim. O gay, a travesti, né? Até o homem negro, né? Então, sim. E é deprimente pra gente, porque a gente fica vendo aquilo e acha que ser gay é aquilo, ser negro é aquilo, sabe assim. Eu não quero ser isso. Eu não sou assim, sabe? Tipo, e isso afeta a autoestima das pessoas. Afeta muito a autoestima das pessoas, você se vê representado em algum lugar. Então é muito necessário continuar produzindo, naturalizar essas questões, porque tem gente que acha que é uma coisa de outro planeta, que não sei, que não existe, e quanto mais você vê aquilo, mais aquilo fica normal para você, e menos você se choca com aquilo. Então acho que a produção tem que ser mais necessária do que nunca agora. Eu acho que é muito importante, assim, já a gente
quando cai uma árvore ali no meio do caminho, está ali, caiu a árvore, você tem que fazer o quê? Você tem que tirar ela do caminho, então você tem que achar outro caminho. Eu acho que tirar a árvore do caminho a gente tentou, mas não conseguiu. Ela caiu mesmo, ficou lá, e a gente não teve equipamento para tirar a árvore do caminho. Então, vamos ter que buscar outro caminho. Então, o que a gente faz? Assim, tipo, a gente está vendo que, através dos nossos legisladores, do governo eleito e tal, essas coisas não vão progredir. Elas tiveram progresso até hoje, tanto que a gente está aqui, tipo, há, sei lá, 10 anos atrás, essa mesa aqui provavelmente não existiria, e 10 anos não é nada, historicamente falando. Então, assim, se a gente está aqui hoje, se existe essa mesa aqui hoje, é porque as coisas melhoraram, Elas têm muito que melhorar ainda, mas elas melhoraram. E a gente não vai conseguir continuar nesse processo de melhora porque a gente teve uma travada, nesse processo. Mas eu acho assim que no momento que você tem também, por exemplo, essa mesa que a gente está aqui, que as meninas do Nebula chamaram para a gente fazer, você tem um Artist Alley que tem muitas mulheres, que tem muitos LGBTs, sabe? Então, assim, a gente está conseguindo, através de outros caminhos, através de outras instituições, através de eventos e tal, de instituições mesmo privadas e tal, que estão tomando o caminho contrário desse caminho, emissoras de TV, canais do YouTube. A gente encontra outros caminhos para levar esse progresso que a gente teve até agora a continuar. E eu acho que é isso, é nós por nós. No momento agora que a gente chegou, é efetivamente o momento nós por nós. Até esse momento a gente tinha alguma ajuda institucional, governamental, alguma ajuda legal e tal, mas a gente está vendo que daqui para frente a tendência é que a gente perca cada vez mais esse tipo de ajuda proveniente do Estado. Ao contrário, é bem provável que a gente tenha o oposto, porque, tipo, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo, e são dados de 2017 numa organização chamada Transgender Europe. Genocídio da população negra no Brasil é uma realidade conhecida internacionalmente, e nesse contexto você tem um cenário onde o que venceu a eleição foi o discurso de ódio. Foi o discurso de ódio contra LGBTs, foi o discurso de ódio contra pessoas negras, e a ideia de que você pode mandar o policial atirar em qualquer um sem ele ter que responder, a ideia de que você não pode conceder direitos às pessoas porque elas devem se curvar à vontade da maioria, sendo que é aquilo que você falou, que é maioria, o quê? As mulheres são maioria dentro da sociedade, numericamente falando, as pessoas negras são maioria dentro da sociedade, numericamente falando. Se é a ideia de se curvar para as maiorias, então, vamos fazer o levante, o grande levante LGBTs, negros e mulheres, fazer os outros se curvarem. Não é isso que a gente quer também, Violência, eu não acredito que se combata a violência com mais violência. Eu acho isso totalmente inadmissível. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Caiu a árvore lá, nosso caminho está obstruído. Vamos, através de desvios, a gente vai buscando outros caminhos para continuar fazendo isso que foi feito até agora. Bom, eu acho que o grande desafio da vez, assim, com esse entrave que a gente está tendo, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Eu acho que a gente precisa ir numa direção de radicalidade, mas radicalidade no sentido de raiz mesmo, de a gente buscar o problema, a raiz do problema, e a gente ter uma teoria e uma prática mais interseccional, sabe? Porque interseccionalidade, empatia são palavras que estão muito esvaziadas,
e que a gente não vê na prática, assim, a gente vê muito pouco, né? Assim, é muito legal ter uma camisa, não sei o quê. Então, o meu desafio com o blog daqui para frente, assim, que eu tenho pensado esse ano inteiro é como que eu vou transformar esse conhecimento, como eu vou fazer para conseguir desmistificar, dialogar muito mais e trazer isso para o mundo mais concreto, né, das práticas. Como as minhas práticas vão ser mais interseccionais e como que a gente vai conseguir transformar isso, sabe? Porque são muitas ondas de feminismo e a gente está patinando na mesma coisa e agora é um momento muito decisivo. A gente precisa realmente concretizar essas ideias que a gente acredita, né? Ou desacreditar. Não, concordo plenamente com tudo que eles disseram. E eu acho que é isso, assim, no meu caso, no meu trabalho, eu trabalhava antes muito mais com sutilezas e tudo mais. Infelizmente, eu senti que eu tive que perder algumas sutilezas que o pessoal não estava entendendo ou estava entendendo do lado errado. Eu tive que ser um pouquinho mais expressivo em alguns assuntos e algumas questões. E eu acho que é muito isso também, né? Conseguir construir um diálogo, né? Conseguir promover essa empatia, que é muito importante, né? E tentar trabalhar isso da melhor maneira possível. Resistir, continuar fazendo o que a gente já tem feito, né? E ter essa consciência que a arte tem esse poder mesmo, né? De conversar com as pessoas, de tocar as pessoas, muito, não só com o oposto, mas também confortar as pessoas do nosso lado, né? Como ela falou, eu vejo muita esperança, né? Coisa que a gente fica meio desesperançoso. Então, nosso trabalho, assim, ele vem como tudo isso, né? Uma forma de comunicar tanto com quem a gente discorda, como também ter essa sensação daquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém, né? A gente está dando segurando as mãos das pessoas ao mesmo tempo, né? Bem, realmente, no último ano, aliás, no último ano não, né? A gente nem passou o ano, mas eu estou imaginando como é que vai ser o próximo ano. Nos últimos meses, essa bad trip foi bem forte. Algo muito preocupante aconteceu, que é a naturalização de discursos de ódio discriminatórios contra diversos grupos, né? Mulheres, negros, gays, indígenas e diversos outros. Esse discurso ele conseguiu uma acolhida de um setor da sociedade, que nem é a maioria, porque se a gente pensa pelo que foi a eleição, é cerca de 1/3 de votos que tinha ali desse candidato. E um discurso pautado, claro, em grande parte no discurso de ódio, mas também no medo, e a partir de fake news e outras, vamos dizer assim, no mínimo, notícias tendenciosas. Então, é preocupante esse momento, considero, claro. Agora, por outro lado, eu vejo que é um movimento que aconteceu nas últimas décadas. O Brasil continua sendo um país muito desigual, mas a gente teve uma pequena mudança aí que poderia ser maior. É um movimento, então, que aconteceu nas últimas décadas que é muito difícil de você voltar atrás, entende? Então, eu vejo muito isso conversando com diversas pessoas, leitores e tal, que estão interessados nesse tipo de obra. E essas pessoas não vão se acostumar com menos do que tiveram acesso até agora, entende? Então, se a gente tem uma parcela da população que é crítica disso de algum jeito, não é? A gente vai ter um fortalecimento também de uma outra parcela da população que sim, quer uma mudança estrutural, uma mudança de verdade. E eu considero que, de fato, as histórias em quadrinhos, a arte em geral, ela é parte muito relevante dessa mudança estrutural. A gente não consegue fazer isso sem alterar a nossa sensibilidade em ver a história de diferentes grupos e ver essas histórias, enfim, tratadas realmente com profundidade. Então, eu, indo um pouquinho contra a fala aqui da maioria, que eu concordo também, mas, por outro lado, eu acho que é um momento de crise, que pode ser um momento de crise positiva para a gente se repensar e se organizar para um revite que precisa acontecer. Agora faltam uns 15 minutinhos, vamos abrir para as perguntas, então? Alguma coisa que vocês queiram complementar? Então...